Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo do Vem Segue-me Análise Profunda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo de Moisés era um templo portátil. O Senhor deu instruções específicas sobre como deveria ser esse templo. Nós temos estudado o Velho Testamento, se você tem acompanhado o Vem Segue-me lá no Videira Verdadeira, o Vem Segue-me aqui, o Análise Profunda, e também o Vem Segue-me de outros professores, como o Taylor e Tyler, que o Vem Segue-me é baseado, no Come Follow Me do Book of Mormon Central, e a gente traduz aqui na Central do Livro de Mormon. Outros membros da igreja também gravam. Você, no seu estudo pessoal, você deve ter visto que elementos do templo estão presentes desde Adão e Eva. A gente vê altares, sacrifício, vestes sagradas, e esses elementos eles vão estar presentes no tabernáculo de Moisés. E não é de se admirar que eles vão estar presentes no templo que Salomão vai construir, no templo de Herodes e nos templos da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Eles estão presentes nos templos nefitas. Enfim, sempre que Deus tem um povo na terra, Ele ordena que esse povo construa um santuário, um lugar sagrado. No caso do povo de Moisés, como eles estavam numa peregrinação, eles ainda não tinham entrado na Terra Prometida, era preciso que fosse um templo móvel. Então, o tabernáculo era esse santuário onde Deus podia se manifestar, da lei dele. E aí, tem algumas pessoas que usam uma escritura de Paulo, que diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E também consideram a grandiosidade do Deus divino e dizem: Deus não precisa que a gente construa uma casa para Ele habitar, Ele é o Senhor de todas as coisas. E é verdade, o Senhor, Ele é dono de tudo. Ele fez esse mundo, Ele criou todas as coisas, Ele tem poder e glória que a gente não pode nem imaginar. Como que uma casa, por mais bonita e bem executada que seja feita, por mais que cumpra os requisitos que ele deu ao profeta, como que Deus ele vai habitar? Pois é, meus amigos, e é isso que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo. Deus não precisa de um templo, mas como nós precisamos de um templo. Por sermos decaídos, impuros, nós precisamos, por meio do poder de Jesus Cristo, nos redimir diante de Deus. E no templo, Deus ele pode revelar a vontade dele. Ele pode achar um lugar onde o povo vai se preparar e ser santificado. Portanto, Deus ele ordena que construamos templo para o nosso próprio benefício. Um lugar onde depois de nos tornarmos dignos, guardando os mandamentos, tendo sido batizado, tendo uma preparação, nós entramos no templo e podemos receber um conhecimento do alto. Deus não pode revelar esse conhecimento em qualquer lugar, porque é algo sagrado e exige um lugar sagrado. Então, os templos são construídos para o nosso próprio benefício. E sim, Deus habita os templos depois que eles são santificados. Quando não há um templo na terra, Deus ele recorre a bosques, montanhas, mas quando há um templo, preferencialmente, é claro que Deus pode fazer toda coisa, Ele pode aparecer para você em qualquer lugar, num sonho, numa visão. Deus é Deus, Quem sou eu para dizer o que Deus pode fazer ou não pode? Mas Ele ordenou a seu povo que construísse templos, para que Ele visite esses templos e revele sua vontade naquele lugar sagrado. Assim, o povo de Moisés construiu um tabernáculo, fizeram da melhor forma que podiam. Procuraram madeira nobre, que eles podiam encontrar, uma madeira dura. Costuraram cortinas. Eles construíram um baú onde colocaram as tábuas que Moisés tinha recebido a lei e chamaram Arca da Aliança. Eles seguiram a instrução do Senhor de dividir o tabernáculo, de embelezar, de colocar pães simbolizando as tribos de Israel, de colocar luzes simbolizando a presença de Deus, o Espírito Santo, de queimar incenso, mostrando que assim como aquela fumaça sobe, nossas orações elas vão até Deus. Enfim, existem muitos simbolismos. A roupa dos sacerdotes que oficiavam lá, a maneira como eles procediam, tinham que ser purificados, os sacrifícios que faziam, os holocaustos, o sangue simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo. Então eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o tabernáculo, não vai dar para falar tudo a respeito,
Tem muito mais que a gente pode aprender, principalmente no livro de Levítico, que traz a lei de Moisés de um modo mais claro, direcionada àqueles que iam oficiar no tabernáculo. Mas à medida que vocês forem vendo esses simbolismos, pensem também nos simbolismos que existem nos templos santos. Porque o Senhor fala através de símbolos. Ele quer nos ensinar verdades grandiosas. E os símbolos são uma maneira de preservar as verdades sagradas e de mostrar coisas apenas àqueles que estão espiritualmente prontos para receber. Então, essa é a linguagem do Senhor. É assim que Ele ensina na escola, na universidade de Deus, que é o templo. Então, vamos discutir um pouco os símbolos que haviam no tabernáculo. Eu vou mostrar para vocês uma representação bem bonita que foi criada pelo Book of Mormon Central. E aí eu vou em áudio discutindo algumas coisas. Mas lembra, muito mais pode ser aprendido no seu estudo pessoal, enquanto você reflete essas coisas. Vamos ver? Vamos falar especificamente sobre alguns elementos do tabernáculo. A arca do concerto, ou a arca da aliança, era um baú, uma caixa feita de cetim, acácia, né, uma madeira muito dura encontrada no deserto, e recoberta de ouro. Ela media aproximadamente 1 metro de comprimento por 68 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. 2 varais de madeira, um em cada lado da arca, permitiam que os sacerdotes levassem sem precisar tocá-la. Em seu interior eram guardadas as tábuas da lei recebidas por Moisés no Monte Sinai, e por isso também elas eram chamadas de a Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto. Depois disso também foram colocados ali coisas sagradas como um vaso contendo maná, a vara de Arão, que milagrosamente florescera. E essa arca era guardada num aposento interno do tabernáculo, conhecido como o lugar mais sagrado, o Santo dos Santos. Vamos falar um pouco sobre a mesa da proposição e também os instrumentos, os utensílios que a gente encontrava lá. Ela media mais ou menos 1 metro de comprimento por 50 de largura, com 75 centímetros de altura. Agora, é importante a gente lembrar que eram colocados 12 pães, e esses eram os pães que o Senhor chamou da proposição. Os pães eram colocados em 2 fileiras, e sobre cada uma delas punha-se um pouco de incenso puro, que posteriormente era queimado no altar dos incensos como uma oferta queimada ao Senhor. A luz que iluminava o tabernáculo provinha do castiçal sagrado, chamado de menorá, em hebraico, palavra que significa lugar das luzes. Em suas extremidades não eram postas velas, mas sim 7 recipientes em forma de cálice, cheios de óleo de oliva puro, nos quais se colocavam e acendiam pavios. O óleo que alimentava as 7 lâmpadas tinha que ser óleo puro de oliva, especialmente consagrado para aquele propósito. Algumas escrituras indicam que o óleo de oliva representa o Espírito Santo, provavelmente porque oferece fogo, calor e luz quando queimado nas lâmpadas. Assim sendo, o menorá era uma representação ou símbolo da verdadeira fonte de luz espiritual, ou seja, o Espírito Santo que presta testemunho do Pai e do Filho. Indo para fora, no pátio exterior, a gente vê que o tabernáculo tinha certos utensílios e mobília, que também tinham símbolos. Por exemplo, o altar dos holocaustos. Todos os holocaustos realizados no tabernáculo eram oferecidos sobre o altar. Ele era de formato côncavo, de 5 côncavos de comprimento por 5 de largura e 3 de altura. Media cerca, portanto, de 2,10 metros por 2,10 metros por 1,50. Bem, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês possam ter gostado. Compartilha com os amigos e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!